Shalom. Vamos para a sexta lei da qualidade de vida. Administrar a emoção. Veja só, algumas coisas importantes. Primeiro, submeter a emoção ao controle do eu, ao governo da sabedoria. Segundo, ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. Terceiro, dar um choque de lucidez ou inteligência em nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Quarto, desenvolver a mansidão, a tranquilidade, a tolerância. Quinto, desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. Sexto, desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. Sétimo, superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Oitavo, reciclar as emoções que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. Nono, ser jovem no único lugar em que não podemos envelhecer, no território da emoção. E décimo, ser livre no único lugar em que não podemos ser prisioneiros. Bem, por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes, mas também grandes problemas. Uma ofensa pode estragar a semana, uma crítica pode gerar insônia, uma perda pode destruir uma vida, um fracasso pode gerar um grande trauma. Não há dois senhores. Ou você domina, ainda que parcialmente, a energia emocional, ou ela o dominará. As emoções, elas surgem das cadeias de pensamentos produzidos pelo processo de leitura da memória realizado em milésimos de segundos. Toda vez que você tem um sentimento, produziu antes um pensamento, ainda que não tenha percebido. Alguns acordam mal-humorados ou deprimidos porque antes de despertar, leram a memória, produziram cadeias de pensamentos perturbadores em seus sonhos que excitaram a emoção e geraram humor depressivo. A tristeza, ao entardecer, segue o mesmo processo. A diminuição do ritmo de atividades sociais leva à introspecção, abre a janela da memória, gera cadeias de pensamento, gera solidão. Aí a gente pensa na ansiedade, né, que é um mal do século. A ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Os sintomas básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono e, às vezes, sintomas psicossomáticos como dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial, queda de cabelo, dor muscular. Então, hoje, nós sabemos que os transtornos psíquicos podem desencadear uma série de doenças físicas, de infarto a certos tipos de câncer. Nossa emoção pode se tornar um oásis para a nossa vida ou uma bomba para nosso corpo. A escolha é sua. Administre-a. Há uma ansiedade vital que é normal, pois nos anima, rompe o conformismo, lutar pelos nossos sonhos, alimenta a nossa curiosidade, mas há outra destrutiva, que é crônica, intensa e bloqueadora. Que tipo de ansiedade você tem cultivado? Bom, dito isso, vamos agora ver o exemplo do mestre dos mestres da qualidade de vida, que é Jesus, né? Você se lembra daquele momento onde havia uma tensão muito grande, todos os discípulos com medo de serem presos, de Jesus ir a Jerusalém, ameaçados pelos religiosos, e ia acontecer a festa dos tabernáculos, e Jesus disse que não iria, e mandou os discípulos, mas depois ele resolveu ir, e lá no meio ele fez um discurso extraordinário, e ele diz para eles o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Que homem é esse que discursava sobre o prazer de viver quando estava cercado pelos vagalhões do terror? Que homem é esse que, em vez de reclamar das pressões e incompreensões sociais, cantava recitais de alegria? Ele foi o mais excelente especialista em qualidade de vida. Nós podemos pegar
Kant, Engels, Freud, Einstein, todos os brilhantes pensadores que pisaram nessa terra jamais tiveram coragem ou sequer pensaram em fazer um discurso como esse. Que psiquiatra teria coragem de fazê-lo? Então, somente alguém tão resolvido e feliz é capaz de fazer um convite tão ousado. Somente alguém que é capaz de administrar sua emoção nos focos de tensão e não gravitar em torno da crítica e do estresse social é capaz de transitar suavemente pela vida. Não aceitava ser escravo do medo, do desespero, dos pensamentos negativos e nem das circunstâncias externas. Não abria mão de ser livre dentro de si mesmo. Os discípulos se abalaram, aqui falando sobre aquele momento no Getsêmani, né? Jesus debaixo de uma tensão muito forte. E os discípulos se abalaram ao presenciarem seus sintomas psicossomáticos, como falta de ar e suor excessivo. Teve um sintoma raríssimo, que só ocorre no topo do estresse, hematitrose, suor sanguinolento. Mas no instante que o volume da tensão era enorme, ele se levantou. Saiu, deixou de ser vítima da miséria, entrou no palco da sua mente e assumiu o papel de diretor da sua inteligência. Esse é o nosso mestre da qualidade. Que Deus te abençoe. Até o próximo.